Olá, este é um trabalho sobre multithreads, onde a gente vai demonstrar o funcionamento de um software que busca arquivos em diretórios e subdiretórios utilizando multithreads em Java. Vamos iniciar apresentando o código e logo em seguida apresentaremos o sistema em funcionamento. Quando o usuário ele clica no botão procurar, ele verifica se existe algum campo vazio, se existir um erro é apresentado, se não, ele seta uma variável aqui booleana para procurando, né, verdadeira. E ele limpa uma lista de threads que eu tenho, seta o botão ali, o título para procurando, salva o nome do arquivo que ele está querendo buscar e ele instancia um objeto do tipo file passando a localização que o usuário o informou. Se o arquivo existir, ele inicia a busca, senão ele também apresenta o erro. Nessa busca, ele cria um objeto do tipo search. Esse objeto, ele também foi criado pela dupla. E nesse objeto ele estende uma thread. No construtor eu salvo o nome do arquivo e o lugar onde ele vai procurar. E no método run eu verifico se é um diretório. Se é um diretório, eu vou listar os arquivos que existem nesse diretório. Eu preciso verificar se é nulo, pois se não existir arquivos ele vai ser nulo. Então se não for nulo, eu vou percorrer esses arquivos que estão dentro desse diretório. E para cada arquivo que tiver dentro do diretório, eu verifico se ele é um outro diretório. Então, se ele é um outro diretório e o usuário ainda está procurando, eu chamo novamente o método iniciar busca da classe principal, que por sua vez vai criar um novo objeto do tipo search, ou seja, vai criar uma nova thread. Voltando aqui para o método run, se ele não for um diretório ou se ele não estiver procurando, eu vou pegar o nome do arquivo, que no caso não é um diretório, mas sim um arquivo, e vou ver se ele é igual ao que eu estou procurando. Se for, ele informa lá para o principal, através do método encontrado, que o arquivo foi encontrado. E aqui eu passo para ele a localização do arquivo e quem foi a thread que encontrou. Após percorrer todos os arquivos, ele já vai ter criado as threads para cada pasta e já vai ter verificado se está lá ou não. Então quando ele sair do for, o trabalho dele já vai ter terminado. Aí eu vou lá no método principal e removo essa thread da minha lista de threads. Vou começar aqui mostrando o método encontrado. Então, quando ele encontra, ele diz que não está procurando mais, altera lá o texto do botão para procurar, e ele vai percorrer a minha lista de threads, que é uma instância do Concurrent Hash Map, ou seja, eu estou trabalhando com mapas, e esse Concurrent Hash Map ele é otimizado para trabalhar com threads, justamente paralelismo. Então eu consigo percorrer minha lista de threads, que é identificada por uma chave. Então o método keyset ele vai me devolver essa chave. E aí eu consigo percorrer cada thread e interromper elas de uma a uma. No final eu executo um comando aqui no prompt de comando, que é o Explorer, passando como atributo a localização do arquivo. Então por isso que ele consegue abrir a pasta ao encontrar o arquivo. Quando ele termina de fazer o seu trabalho, aí ele chama o método removerThread. E ele passa a thread que ele quer remover. Então ele faz quase a mesma coisa. Ele vai na lista de threads e remove, passando aqui a chave e o valor, pois eu estou trabalhando com mapa. E eu verifico logo após remover se minha lista de threads é vazia e se eu ainda estou procurando. Então se eu estou procurando, mas minha lista de threads for vazia, isso quer dizer que eu procurei em todas as pastas e subpastas a partir do caminho informado pelo usuário e não encontrei. Então eu tenho que dizer que ele agora não está mais procurando, então procurando é false, e eu chamo o método principal não encontrou. Depois disso eu interrompo essa thread, independente se é a última ou não. O método não encontrou, ele simplesmente altera o texto do botão para procurar e exibe uma mensagem informando que o arquivo não foi localizado. Então esse é o código do software, mostrando aí os principais métodos utilizados e a implementação de multithreads. Vamos aqui ver o programa funcionando no Windows. Vamos procurar esse arquivo aqui. Primeiro eu vou colocar na pasta que ele está. Procurar, encontrado com sucesso. Ele abre aqui a pasta que a gente está, foi encontrado na thread 25. Vamos colocar numa pasta que ele não está, Ocam, por exemplo. Ele dá como não encontrado. E aqui agora, se a gente perceber, o Java exec
Aqui, se a gente olhar na linha de threads, a gente tem a quantidade de threads que ele está utilizando. Se eu, por exemplo, pegar um caminho um pouco maior, como o caminho desse usuário, ele vai demorar um pouco mais e a gente vai poder ver a quantidade de threads aumentar para esse processo aqui. Vamos deixar ele selecionado e vamos procurar. Espera aí. Aqui não teve tanta diferença porque o arquivo existe. Agora vamos ver para quando não existe o arquivo. Procurar ponto, por exemplo. Agora ele vai demorar, como a gente pode ver, aumenta muito a quantidade de threads que esse processo cria. Aqui a gente pode ver as threads totais e aqui só as criadas pelo processo do programa aqui, escrito em Java. Vamos deixar ele aí um pouco para ele olhar, porque ele vai olhar todas as pastas e vai retornar depois para a gente que não encontrou o arquivo. Pronto, agora que ele exibiu, né, que não existe o arquivo, a gente pode ver aqui o funcionamento usando threads, né, para procurar arquivos dentro das pastas.